Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal? Feriado de carnaval, né, pessoal? E nós por aqui na lida de caseirada, né? Mas carnaval é carnaval, né, pessoal? Tem gente que gosta, né? É o nosso país Brasil, né, pessoal? País democrático, né? País livre, né, pessoal? Então, cada um com seus gostos, né? Como diz o gaúcho, dizia uma velha que comia sabão e pensava que era queijo, né? Depois do carnaval é que vem as bombas, né, pessoal? Jovens que não esperavam ser mãe vão ter que ser mãe, assumir o papel de mãe. Pais, surpresos por ser pais. Muitos contágios de doenças contaminantes, né, pessoal? Principalmente venéreas. A festa da carne, né, pessoal? Mas a gente tem que respeitar o gosto de cada um, né? É o nosso país, né, pessoal? Mas há quem goste e quem não goste, né, pessoal? Eu nunca fui chegado a tal carnaval, né, pessoal? A gente foi da geração da discoteca, a gente gostava da discoteca, das músicas, né? Internacionais, música lenta, de dançar, né? Nos bailão, né, pessoal? Nos fandango de campanha, né? Tocado com cordiona e pandeiro até o nascer do sol, de gastar o salto da bota, né, pessoal? Mas o carnaval é isso aí, né, pessoal? Né? Tem um primo que dança as 4 noites, né? Chega a perder 20, 30 quilos as 4 noites de carnaval, depois chega no sábado, vai enterrar, é o enterro dos ossos mesmo, né? Bem magro, né? Desgastado, né, pessoal? E sem um pila no bolso, né? Mas é a lida, né, pessoal? Então a gente tem que respeitar e cada um com seus gostos, né? Claro. Então, né, pessoal? A gente vai fazer esse videozito hoje, assuntando e mostrando ali para os amigos, compartilhando o entretenimento do passado, né, pessoal? Que não existia celular, muito menos internet, né? Então, na geração do sacrifício, né, pessoal? Mas o sacrifício benéfico. E a gente vai estar mostrando ali uma das 3, né, entretenimentos, né, pessoal? Que é o tiro de laço, né? O suvel, né, pessoal? Vaca parada por a mangueira, assim, por entretenimento. E a ferradura da sorte, né, pessoal? Atirar a ferradura. E o jogo da tava, bem conhecido do gaúcho aí, né, pessoal? O garrão, né? Que é um osso feito do garrão do boi, né, pessoal? Travado com a sorte e o culo. Então é um jogo que veio dos espanhóis, a gente vai estar mostrando ali. Então o gaúcho que se preza, né, pessoal, tem o orgulho dos verdes pampas, né? De ter sido guri, criado de pé no chão, né, pessoal? À meia luz de um candeeiro, de um lampião, né? No pé do fogo, comendo um churrasquito, tomando chimarrão, né, pessoal? E ouvindo causos de ranchos, né? Causos de assombração. O gaúcho é meio supersticioso, meio mito. Tem muitos mitos, né? Mas tem muitas histórias verídicas também, né, pessoal? Então a gente tem o privilégio e gratidão a Deus por ter vivenciado, né, pessoal? E essa comunicação humana, né? Que antigamente era por carta, né, pessoal? A punho escrito. Você levava 20 dias, um mês, quando não extraviava. Hoje tem a facilidade de acesso aí, né, pessoal, nas redes sociais, segundos e fala com o mundo todo, né? Então isso aí é gratificante, né, pessoal? Então a gente sente orgulho, né, dessa trajetória, né, pessoal? Né? Que a gente, né, recebe, né, do mundo moderno, né, do mundo digital, tecnologia, mas também, esse presente tecnológico, mas também sem esquecer, né, pessoal, as lições, né, da simplicidade, né, e da criação das coisas boas do passado, né, pessoal? Como, por exemplo, o respeito pela família, né, o respeito escolar, né, e social, né, pessoal? Então a gente tem o privilégio de ter, né, passado essas 2 gerações aí, né, pessoal? E bem radical, né? Umas mudanças radicais. Que para umas coisas facilitou e para outras não muito, né, pessoal? Então é muito bom, isso aí é gratificante, né? Ter vindo da geração de ouro, né, pessoal? Dos princípios, né? E conservar os valores. Antigamente uma palavra valia um tiro, né, pessoal? Era no tempo do fio do bigode. Hoje em dia tem documentação e tudo regulamentado e a palavra não tem valor nenhum, né? Os valores foram se perdendo, né, pessoal? Então, antigamente, principalmente o gaúcho era sim, sim, não, não. Não tinha meio termo, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Vou mostrar ali para os amigos, compartilhar as coisas boas, né? E as coisas ruins a gente
atira para o mar de esquecimento, né? Então é mais ou menos desse jeito, né, pessoal? A gente tem um laço, né, pessoal? Mas a gente treinava nas mangueiras, até com piolas, às vezes com corda, com suvel, né? Então era sem regra nenhuma, mas era entretenimento mesmo. A gente faz o rodilho, é 2 rodilhos, quem gosta, né? Nas regras no MTG, nos rodeios, valendo mesmo, né, pessoal? Tem as regras, aí é 4 rodilhos, né? A circunferência aqui da armada é 7 metros para prenda, 8 metros para os gaúchos, para o peão, né, pessoal? Mas a gente se intertia né, no simulacro lá, um cavalete, né, pessoal? Um simulacro de boizinho. Às vezes a gente treinava até em palanque, assim, né, pessoal? Em terneiro, em ovelha. Então era um divertimento da gurizada, laço duplo, né? Que tem que laçar as gompas do boizinho, né, pessoal? Se pegar meia espalda, pescoço ou pata, bandeira branca não vale, né, pessoal? A gente tá meio destreinado, faz hora que não dá uns tiros. Vendo lá. Então. Ó, feito, né, pessoal? Bandeira vermelha. Então na hora que laça, né, pessoal, que apresilhou o laço nas guampas lá, não puxa para cima. E pode sair a presilha. Então, mesmo sendo a cavalo laçou, puxa para baixo. Né? Que aí tá, segura a laçada. Então é mais ou menos desse jeito. Então é um entretenimento bom, né, pessoal? Vai do treino. Quanto mais treino, mais aperfeiçoado vai ficando, né, pessoal? Então a gente laçava, né? Castração a pialo, né, marcação, marca e assinala, churrasco, né? Já comia uns bagos de soro na brasa ali, né? Uns aperitivos. E era lido e entretenimento, né, pessoal? Tiro de laço, suvel, na mangueira. Então todo profissional aí, né, pessoal? Todo laçador de laço comprido, tiro de laço, tanto a prenda como o gaúcho, ele passou pela vaca parada. Ele aprendeu pelas mangueiras, pelos piquetes. Então agora vamos pro jogo da tava, o jogo do osso, do garrão. Então, né, pessoal, dando seguimento agora, o entretenimento do jogo do osso, a tava, né, pessoal? Que é o garrão do animal vacuno, do boi, né? Então o osso, né, pessoal, para jogo mesmo, assim, ele era travado, né? Com bronze e metal aqui, né? Embaixo uma chapa, com um fio aqui para cravar, né, ele. E aqui o S da sorte, principalmente de bronze, bem ferradito, né? Então, o jogo do garrão, né, pessoal, a tava, ela é de origem espanhola, né? Vem aí dos gaúchos, dos hermanos, né, pessoal? Mas é um jogo que virou esporte, né, pessoal? Ele foi considerado proibido por ser jogo de azar, né? E o pessoal apostava, né, pessoal? A gente ia principalmente na zona rural, na campanha, a gente ia nos botecos, né, pessoal? Que chamava as pulperias de campanha, né? Que tinha de tudo, né, pessoal? E sempre escondido por trás dos galpões tinha uma cancha de jogo de osso, né, pessoal? Então tem 2 raias, né? Tem uma raia aqui, né, pessoal? Sempre bem úmida o solo, que é pro o osso cravar. Né? Caindo assim é sorte. E do outro lado, né, pessoal? Vai de 7 metros a 9 metros. Outra raia, né, pessoal? Então fica um jogador em cada raia. Né? E o objetivo é cravar o sorte, né? Então a gente treinava muito, né, pessoal? Mas tinha altas apostas às vezes, né? Então o proprietário, né, da cancha, da pulperia, os campeiros chegavam ali, né, pessoal? Tinha que deixar a arma, né? Ferro branco ali, a adaga, o pau de fogo, né, pessoal? A garrucha, o 38, deixava tudo pro proprietário, né, pessoal? Para não dar encrenca. Quando os homens da lei chegavam, não tinha ninguém armado, não tinha confusão. Na hora de ir embora, cada um pegava a sua arma, né? Então era assim, né, pessoal? Antigamente era assim, né? E tinha mais respeito, né, pessoal? Era difícil dar uma encrenca. Quando dava encrenca, sempre tinha algum malévolo, algum picareta, sempre existiu, né, pessoal? E malandragem, jogo de azar, marmelada também sempre existiu. Existiam uns gaúchos mais corretos que não aceitavam, né, pessoal? E jamais o trago na cuca. Dava uns floreios de adaga bonitaço, né, pessoal? Às vezes dava algum cortar. Mas era assim, tinha mais respeito, né, pessoal? Era raro, né, uma encrenca assim. Quando tinha era uma vez só, né?
Então, né, pessoal, o jogo do osso, a finalidade é essa, né? As 2,5 voltas no ar, né, pessoal? Né? Aí atira lá no canto, né, pessoal? Lá na raia. Né? Se ele cair assim, é nada feito, né, pessoal? E segue atirando. Aí o outro jogador atira daqui da outra raia pra lá, né? E vai indo assim, né, pessoal? Aí quando o outro quer apertar, né, o outro de fora que quer entrar, aperta e entra para tirar sorte. E o coimeiro, né, pessoal, sempre ganhando a coima, né? Cada jogo, cada parceria assim para jogar tem que pagar coima pro proprietário, né? Equivalente a uma porcentagem de 10% do ganho, né, pessoal? Então, era assim o jogo, né, pessoal? E às vezes ia longe, né? E apostavam ovelha, apostavam aposta alta, né? E sempre tinha ali os tragos, né, pessoal? Principalmente aqui na fronteira era a nortenha que o gaúcho tomava, né? Uma caninha lá da Santo Antônio da Patrulha com bitter. No frio, quando tava muito frio, uns goles de conhaque, né, pessoal? Para aquecer o corpo. E era assim a lida, né, pessoal? Então era assim as pulperias, né, pessoal? Fim de semana. Quando não era jogo de tiro de laço, era jogar uma tava. Também tinha as pencas, carreiras, né? De cavalo, né, pessoal? 400, 500 metros, cancha reta. Eram as carreiras que tinha. E os fandangos, né, pessoal? Fim de semana seguida tinha aqueles fandangos. A meia luz de lampião, com toque de gaiteiro e um pandeirista só. E até o sol nascer, né? Um churrasquito sempre de canto. E dava uns baile bueno, né, pessoal? Os fandangos de galpão que chamavam, né? Seguidamente tinha. Então o jogo do osso era isso aí, né, pessoal? E sempre teve as trampas nesses jogos assim, né? O meu avô contava que nas raias às vezes botava um pelego embaixo, assim, enterrado, com a terra para cima. Que aí o pelego é fofo, né? Quando o osso cai, ele cai e não crava, né? Sempre tinha isso aí, né? O ferro também, às vezes mal ferrado. Ferrava ele com o peso da sorte para baixo. Então geralmente o jogador, né, pessoal? O calaveira, dizia calaveira de cartas, né? Ele sempre tinha o próprio osso, né? Ferrado no modo certo, né, pessoal? Então, jogo de azar sempre tem essas coisas assim, né, pessoal? Então era entretenimento, né? E pelas casas, assim, né, pessoal? Na volta do rancho a gente jogava, com 3, 4 jogava, né? Para se entreter. É um jogo bom, né? As 2,5 voltas, sorte cravada. Então é mais ou menos isso aí, né, pessoal? O jogo do garrão, a tava. Agora vamos para a ferradura da sorte. Então a ferradura da sorte, né, pessoal? Em jogar a ferradura, o objetivo era um ferro cravado, né, pessoal? Com 20 centímetros para fora do solo, assim, 20 a 30 centímetros. Que a gente está simulando com a madeirinha, não, achei ferro. E o objetivo é 5 metros de distância, né, pessoal? Atirar a ferradura aqui, né? Mas umas ferraduras são mais abertas aqui, né, pessoal? Tem mais facilidade de encaixar. Então, os pontos eram assim, né, pessoal? Se bater no solo primeiro para depois entrar aqui, né, valia 2 pontos. Se entrasse direto por cima, assim, né, pessoal, e ficasse assim, né, dentro dessa circunferência, valia 5 pontos. Era a maior pontuação. E se ninguém fizesse nenhuma de acertar, o que ficava mais perto aqui né, pessoal, do pino de ferro, valia 1 ponto. Então, o que chegasse primeiro a pontuação de 21 pontos era o ganhador, né? A ferradura da sorte. Então, o gaúcho é meio supersticioso, né, pessoal? Tem mitos, né? O gaúcho é assim, né? Que a ferradura, né, assim com as partes para cima, assim, né, pessoal? As pontas para cima, ela atrai, coleta sorte, né? Ao inverso, assim para baixo, ela derrama a sorte. Então, o gaúcho usava a ferradura, se usa sempre assim pelos galpões, né? Para cima. É um amuleto, né, pessoal? Então diz que tinha que ter 7 furos para atrair a sorte. E esse jogo da ferradura, né, pessoal, era uma forma comum de celebrar, né, a celebração para atrair energias positivas e proteção, né, pessoal? Que o ferro forjado, né, pessoal, no fogo, ele tem essa coisa de proteção, né, contra as energias negativas e as forças malignas. Vem do gaúcho isso aí, né, pessoal? Essas crenças, né? Do ferro forjado no fogo. Então vamos tentar a suerte. Então tem pouca diferença do jogo da tava do osso, né, pessoal? Consiste em acertar também, né? 5 metros, em acertar
tem que lançar a ferradura assim, né, pessoal? Jogar ela. Ó, nada feito. Tudo vai de treino, né, pessoal? Então era de 3 a 5 lances para cada jogador, né? Até chegar aos 21 pontos. Ó, nada feito também, né? Falta de treino, né? Então tem que ter muito treino, né? E o objetivo da ferradura é cair assim, né? Aí vale 5 pontos. É o maior número de pontuação. Então era isso aí hoje, né, pessoal? Os entretenimentos do gaúcho antigo, principalmente do rural, né? Depois, vindo mais adiante, começou a vir as mesas de bilhar, de snook, né, pessoal? Então não existia nem luz elétrica, né, pessoal? Não existia celular nem internet. Então tinha que ter a criatividade, né? E o entretenimento do gaúcho, né? Do campo. Então é isso aí, né, pessoal? Deixe seu positivo aí, seu joinha, né? Para fortificar o canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E fiquem todos com Deus.